Bom dia, pessoal. Essa semana foi um pouco complicada aqui em casa porque, como eu já tinha avisado para vocês, minha família quase toda pegou Covid, eu inclusive. Então eu tive que passar uns dias de cama e acabei atrasando essas aulas que eu ia enviar para vocês. E na semana que vem eu vou ter que permanecer ainda em isolamento durante pelo menos 3, 4 dias. Então nós vamos ter só aulas à distância. Tá? Então eu vou gravar 3 aulas hoje para vocês e passar uma leitura, deixar uma leitura na página da disciplina e um exercício para vocês fazerem durante a semana. E a gente retoma então tudo, se Deus quiser, né? As aulas presenciais na outra semana. Então, como eu já tinha falado, uma boa parte da discussão contemporânea sobre a natureza humana parte de considerações evolutivas ou biológicas. E a gente não chega. Então, esse é o ponto de partida, por exemplo, do Steven Pinker, né? Quando ele diz que há certas características típicas da mente humana, né? Ele faz uma lista lá de características típicas da mente humana. A mente humana não é uma tábula rasa, que existem traços típicos com os quais as pessoas caracteristicamente nascem, embora elas possam variar em grau, elas têm uma preponderância maior ou menor em todas as pessoas, tá? Então, só que isso depende de considerações assim de tipo evolutivas, né? E a gente não chegou a ver nada ainda sobre teoria da evolução, então eu gostaria de dedicar esta semana a ver alguns detalhes, né? O que é exatamente que a teoria da evolução nos diz, o que ela nos diz sobre os corpos humanos, sobre a mente humana e sobre a cultura humana. Então vamos lá. A gente tem a gente eu vou falar aqui primeiramente da evolução das espécies em geral, né, o que diz a teoria da evolução. Depois, no segundo vídeo, eu vou falar da evolução especificamente da espécie humana. E no terceiro videoaula dessa semana, das nossas capacidades mentais, sociais e espirituais. Então, então a gente tem enfim, né, do ponto de vista assim, científico, descrição científica do mundo, ela é uma discussão que parte assim diz, isso que os físicos nos dizem, né? Que o universo em que a gente vive começou a existir há 13,7 bilhões de anos e que a Terra existe há aproximadamente 4 bilhões de anos. Então, nós estamos aqui numa ponta, né? A Terra começou a existir já quando depois de universo já existia um bom tempo. E dentro da história do universo, a história da Terra é relativamente assim periférica, né? Porque a gente existem assim trilhões de estrelas, milhões de galáxias, e nós nos encontramos na periferia. O sistema solar se encontra na periferia de uma dessas galáxias. E dentro da nossa galáxia há milhões de estrelas e nós, por acaso, estamos no sistema solar, que é um sistema que gira ao redor dessa estrela que nós chamamos de Sol. E dentro da evolução da Terra, então a Terra tem 4,5 bilhões de anos, o que os biólogos estimam é que a vida na Terra começou a existir há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Então eram formas assim bem rudimentares de vida. São dessa época que datam os primeiros fósseis, né, 3,5 bilhões de anos. E as primeiras células complexas com núcleo aparecem há 1,75 bilhões de anos. Então a gente tem assim uma evolução
muito lenta inicialmente, né, da vida na Terra. Aparentemente passavam-se milhões de anos e pouca coisa acontecia. E os seres humanos aparecem bem no finalzinho dessa história da evolução da vida na Terra, né? Então, do ponto de vista assim, estritamente científico, ou digamos assim, materialista, nós nos encontramos na periferia do universo, de um sistema solar, que é um sistema solar entre milhões de outros, numa galáxia entre milhares de outros. E nós, dentro da Terra, nós começamos a existir num período relativamente assim, recente. Então, as transformações assim, mais importantes, claro, nessa evolução, foram o surgimento das bactérias, né? Foram elas que transformaram o ambiente terrestre e tornaram o ambiente habitável para seres mais complexos. E então essa explosão, essa variedade de vida que a gente tem hoje passou a ter na Terra, ela foi gestada durante milhões de anos, né? Na verdade, bilhões de anos. E então isso inclusive um dos aspectos em que isso foi importante foi a mudança da atmosfera terrestre, né, com a presença crescente de oxigênio, que foi produzido por bactérias nos oceanos. Essas aqui são as formas de vida mais antigas assim, que se conhece, que existem ainda hoje, são os chamados estromatólitos. São, na verdade, apenas aglomerados de células. Então, a gente tem um conjunto de células que, por uma razão ou outra, né, por razões assim, nós vamos ver, são evolutivas, elas começam a se unir umas às outras. E isso traz algumas vantagens para a sua sobrevivência, né? E esse conjunto aqui, essa espécie em particular aqui, está tão bem adaptada ao ambiente dos oceanos que continua viva existindo até hoje, né? Então, provavelmente bilhões de anos tem essa espécie. Então, aqui tem um mapa, vocês já devem ter visto diagramas desse tipo. Se a história da Terra fosse contada em 24 horas, os seres humanos surgiriam apenas no último minuto. Mas o que diz a teoria da evolução? Eu já havia apresentado isso aqui em sala de aula, vamos sistematizar. Ela pode ser... a teoria da evolução de Darwin é uma teoria extremamente assim, simples e elegante, né? Então, porque ela consegue explicar muitas coisas com base em poucos princípios. Então, isso é uma virtude assim, das teorias científicas, né? Teorias científicas que conseguem explicar mais com menos, elas são consideradas assim melhores, mais virtuosas. E é o caso aqui da teoria da evolução. Ela pode ser a teoria da evolução do Darwin decorre de 4 fatos. Ela é uma consequência, ela pode ser apresentada como uma consequência lógica, quase que silogística. E foi assim que o Darwin apresentou no início do livro A Origem das Espécies. Ele apresenta de uma maneira silogística. Ele diz assim, tem 3... A gente parte de 3 fatos inegáveis. O primeiro é de que todos os indivíduos de uma população são diferentes uns dos outros, né? Então, a gente pega numa população humana, por exemplo, os indivíduos são diferentes uns dos outros, né? As pessoas não são clones umas das outras. Mesmo numa família, né? Os filhos, os irmãos, por exemplo, são diferentes uns dos outros. Isso vale para todas as espécies, né? Vale para plantas, vale para bactérias, vale para peixes, para insetos. Se a gente pega as populações
os indivíduos das populações têm pequenas variações. Então isso é um fato, e não é difícil de verificar isso. Não é preciso nenhuma grande teoria. O segundo fato é que a maior parte dos indivíduos que nascem numa população não deixa descendentes. Então isso é um fato às vezes surpreendente, e a maior parte das pessoas não tem muita ciência disso. Talvez porque leva em consideração a realidade humana do século XX, apenas do século XX para cá, 20 e 21, quando as condições médicas, né, de saúde dos seres humanos melhoraram drasticamente. Mas na maior parte da história da humanidade, a maior parte das famílias tinham, em média, 6, 7 filhos, e dos quais, às vezes mais, dos quais apenas 3, 4, às vezes menos, sobreviviam. E desses que sobreviviam, nem todos se reproduziam, né, casavam e tinham filhos. Então, a maior parte dos indivíduos humanos, na verdade de todas as espécies, que nasce, ou não chega à idade adulta para se reproduzir, ou se chega à idade adulta para se reproduzir, acaba não se reproduzindo por várias razões, ou por competição, por parceiros sexuais, ou porque adoece, ou enfim, tem algum tipo de desvantagem ou impedimento. Então, isso é evidente, por exemplo, quando a gente vê nas plantas, né? Uma planta, se a gente pega assim uma laranjeira, por exemplo, a quantidade de laranjas que dá uma laranjeira ao longo da vida, e então aqueles milhares de laranjas que caem no chão, muitas daquelas laranjas que caem no chão acabam depois se integrando ao solo, e das sementes nascem novas laranjeiras. Mas a maior parte das novas laranjeiras que nascem não chega à idade adulta, elas são comidas quando ainda são brotos. São comidas por formigas ou por animais, enfim, por animais herbívoros, né? Ou são pisoteadas. Então a maior parte dos indivíduos que nasce não chega à idade adulta. Então são só uns poucos que chegam. Isso em todas as espécies. Então isso é o que o Darwin chamou de luta pela existência. Isso é um fato também, isso é fácil de verificar. O terceiro fato é o de que os indivíduos de uma população nascem com características que são herdadas dos seus ascendentes. Então, os filhos são parecidos com os pais. Né? Então, os meus filhos são parecidos comigo e com a minha esposa. Os filhos de vocês, se vocês têm ou tiverem algum dia, serão parecidos com vocês. E então, o Darwin não tinha, né, quando ele elaborou essa teoria, que ele não tinha nenhum conhecimento de genética. A genética foi desenvolvida mais tarde, independente, né? Mas, enfim, esse é algo que a gente observa, né? Os filhos de os filhotes, por exemplo, de um cachorro são parecidos com os pais. E de um gato enfim, com a mãe, com o pai, assim por diante. Isso dá para ver com todas as espécies. Mesmo que a gente não saiba explicar os mecanismos que hoje a gente tem, né? A explicação dos mecanismos genéticos de hereditariedade, nessa época não existia, não se conhecia, mas se sabia que isso é um fato. Então a gente tem esses 3 fatos aqui: variedade, luta pela existência e hereditariedade. E desses 3 fatos o Darwin extrai uma consequência lógica, que é que os indivíduos, que se isso tende a acontecer ao longo de milhares de anos, né, se apenas uns poucos se reproduzem, e esses poucos que se reproduzem de uma população passam para os seus descendentes as suas características típicas, e essas características típicas deles não são iguais às dos outros, então ao longo de milhares de anos o que vai acontecer é que aqueles indivíduos que estão um pouquinho mais adaptados às condições ambientais em que eles se encontram tenderão a ter mais descendentes. E desse modo, as características da população ao longo das gerações vai tender a migrar para aquelas características dos indivíduos que estão mais adaptados às condições ambientais pelas quais aquela população está passando. Então, por exemplo, se uma população está passando por um período de seca
ou de inundações, ou de frio, como aconteceu durante... A Terra já passou, por exemplo, por várias eras do gelo, né? Então, durante as eras do gelo, as diversas eras do gelo que aconteceram, aqueles indivíduos das diversas populações que estavam ligeiramente mais adaptados ao frio, eles tendiam a deixar mais descendentes que seus outros que os outros indivíduos daquela mesma população. Então, ao longo das gerações, esses indivíduos passavam a ter essas características passam a preponderar nas respectivas populações. Então a gente tem uma evolução ao longo de uma geração a outra. De uma geração a outra, as características de uma população vão mudando. Porque de uma geração a outra, a tendência sempre é que os indivíduos mais adaptados tendam a ter mais facilidade de se reproduzir. Então eles vão chegar à idade adulta mais fortes, mais saudáveis, eles vão ter mais chance de chegar à idade adulta e assim por diante. Isso vai aumentando. Claro que uma vez ou outra isso pode não acontecer, mas ao longo de milhares de anos é isso que tende a acontecer. E então a gente tem essa explicação, essa é a teoria da evolução por seleção natural. Então a gente tem assim, um enorme potencial explicativo para isso, né? Dessa teoria. Ela explica. Então, por exemplo, aqui a gente tem a sequência, né, dos ancestrais da baleia, por exemplo. Então a gente tem um mamífero que depois se adaptou à vida aquática e foi se tornando cada vez mais o corpo, né, foi se modificando para se tornar cada vez mais adaptado ao ambiente aquático. Então a gente tem até chegar no corpo hoje das baleias. Mesma coisa que a gente tem a evolução, a linha evolutiva de crocodilos, dinossauros, pássaros. E a famosa árvore da vida, né? Então a gente tem no início lá algumas poucas bactérias e aos poucos isso vai se diversificando até chegar na variedade que nós temos hoje. Foi exatamente assim que o Darwin originalmente pensou. Então a gente tem aqui nessa foto aqui uma reprodução de uma anotação que o Darwin fez no caderno dele. Ele escreveu assim, I think, eu penso. E aí do lado eu penso, aí tem essa árvore, né? Que é bem parecida com as árvores que a gente tem ainda hoje, né? Esquematicamente, pelo menos. Então, o que o Darwin fez originalmente? Ele apresentou indícios da seleção natural, ele apresentou os mecanismos de seleção natural, né? E ele apresentou depois uma concepção, um tipo de pensamento. Nós vamos ver então essas três características. Mas quais são os indícios da seleção natural? Ele apresentou alguns indícios a gente tem hoje, né? A gente sabe de indícios diretos, na época do Darwin não existia. A gente tem a seleção artificial, homologia, distribuição geográfica das espécies e registro fóssil. Então vamos ver alguns desses casos. A gente tem indícios diretos. Isso é algo que se descobriu apenas no século XX. Na época do Darwin não se sabia desses indícios diretos. Mas a gente tem hoje, com o uso de microscópio, né, que foi desenvolvido muito desenvolvido no século XX, se pode observar o ciclo biológico de bactérias, que é super curto, né, também de insetos, com insetos isso já foi feito. Então, ciclos curtos, então a gente pode, ao longo de um ano, por exemplo, pode observar a modificação das características de uma população de bactérias, por exemplo, de uma população de insetos. O primeiro caso claro em que isso aconteceu foi com o uso de antibióticos, com a penicilina, né? Então a penicilina foi descoberta no início do século e logo depois do seu uso em larga escala, isso foi durante a Segunda Guerra Mundial,
começou a ser usada em larga escala. Então aqui a gente tem essa penicilina, enfim, foi uma descoberta, você já deve ter lido sobre isso, foi uma descoberta por acaso, né? Um sujeito deixou lá um, 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 uma colônia de bactérias num vidrinho, e quando ele voltou, depois de um final de semana, depois de alguns dias, havia uma sujeira ali, essa sujeira havia criado um mofo, e as bactérias não se reproduziam perto desse mofo. Então se descobriu ali uma substância, né, que inibia ou matava o crescimento inibia o crescimento das bactérias ou matava essas bactérias. As bactérias não chegavam perto desse. E então se extraiu daí um medicamento para combater infecções, foram os primeiros antibióticos. E então logo esses antibióticos começaram a ser usados, inicialmente eles foram super bem sucedidos, né? Eles eram aplicados e as bactérias morriam todas. Mas logo em seguida começaram a aparecer bactérias resistentes. Então o ambiente, né, das bactérias começou a mudar, começou a haver mais ocorrência de penicilina no ambiente em que elas estavam vivendo, nos corpos dos humanos, e algumas das bactérias, então tu tem uma população de bactérias, sempre tem uma ali que é um pouquinho mais resistente à penicilina, outra que é um pouquinho, então essas que são um pouquinho mais resistentes à penicilina têm uma chance um pouquinho maior de sobreviver. Então ao longo de diversas gerações, elas tendem a ter vantagem reprodutiva, tendem a se reproduzir em maior número que as outras. E aí a gente tem o surgimento de variedades resistentes à penicilina. Então esse é um caso já de evolução por seleção natural. Né? Aqui a gente tem um caso também bem conhecido, que é o dessas mariposas. Enfim, a Inglaterra, durante o século XVIII, vocês devem saber, durante a Revolução, chamada Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial na Inglaterra foi movida à indústria, movida inicialmente pelas máquinas a vapor, que eram movimentadas por carvão. Então, esse foi um período de grande poluição assim, na Inglaterra, século XVIII. E a tal ponto, havia tanta poluição na Inglaterra no século XVIII que as florestas ao redor das grandes cidades, dos grandes centros industriais, começaram a ficar tingidas de preto por causa da fuligem do carvão. E o que se observou foi que a coloração das mariposas, da maior parte das mariposas, dessas florestas, dessa espécie aqui em particular, né, ela começou a mudar para mais escuro, ficar mais preta, para que elas pudessem se camuflar melhor na fuligem. Né? Então, por que isso? Porque as que conseguem se camuflar melhor são mais difíceis de serem comidas, né, pelos predadores. Então elas tendem a sobreviver em maior número, deixando mais descendentes. Então ao longo de algumas gerações passa a preponderar o número de mariposas pretas cresce e o das outras que são mais esbranquiçadas diminui. Então a gente tem uma mudança no perfil médio da população dessas mariposas nas florestas. Continua havendo populações, continua havendo alguns indivíduos que nasciam com essa coloração mais branca, mas a maior parte passou a ser de coloração escura. E depois, no século XX, nos últimos 50 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande esforço para despoluir, né, acabar com a indústria do carvão, enfim, eles começaram a usar outras fontes de energia, ou filtrar as chaminés e tal. Então a fuligem, em boa medida, foi embora. E as florestas deixaram de ter aquela coloração escura na Inglaterra. E o que aconteceu foi que as mariposas de novo voltaram a ter a coloração que tinham antes da Revolução Industrial, que é essa coloração mais esbranquiçada. Então aqui a gente tem essas vais e vens, né, evolutivas.
Então, esses são indícios diretos, né? São coisas assim que a gente pode observar que aconteceram. Tem muitos outros exemplos desse tipo. Um outro exemplo que pode ser dado de evolução são as chamadas, que o próprio Darwin usa, são os casos de seleção artificial, induzidas por seres humanos. Então, a maior parte dos animais domésticos, né, os animais que foram domesticados, cachorro, gato, também vacas, cabras, ovelhas, né, bichos assim que são usados para a produção de carne ou leite, e também a maior parte dos vegetais que são cultivados por seres humanos. Aqui a gente tem o caso do milho, mas vale para todas as culturas. Eles foram selecionados por seres humanos. Então, isso que a gente produz hoje, consome hoje, não é o que existia originalmente na natureza. Então aqui a gente tem a evolução, aqui vocês podem ver a evolução do milho, né? Então originalmente o milho era bem ralo, bem pequeno. E o que aconteceu foi que os seres humanos começaram a escolher as sementes dos sabugos que eram maiores, ou que eram mais fáceis de cultivar e assim por diante. E até a gente tem hoje esses sabugos assim que são enormes, né, bem parelhinhos. Então são todos assim escolhidos, né? E se escolhe, e aqueles que são mais irregulares ou menores não são, as sementes desses não são plantadas. É a mesma coisa com bananas, foi feito algo parecido com bananas. A mesma coisa com morangos. A mesma coisa com... isso é um exemplo que o próprio Darwin dá no livro dele, né, A Origem das Espécies, com pombas. Na época do Darwin era comum os aristocratas ingleses terem pombos correios. Então havia aqueles castelos na Inglaterra e aí eles... cada castelo tinha um tipo de pomba, né? Uma plumagem específica que era para eles poderem reconhecer. Essa aqui é a pomba daquele castelo lá, essa aqui é a pomba daquele senhor lá. E então haviam criadores de pomba dos quais se podia encomendar. Olha, eu quero uma pomba que tenha plumagem assim, dessa cor, daquela cor, mais assim, mais assado. E os criadores de pomba então ficavam fazendo seleção artificial, né, de pombas até obterem o resultado desejado. Enfim, então isso já era um fato também bem conhecido. Aqui a gente tem uma linha evolutiva dos cachorros atuais, que descendem, né, do lobo. E então esses são todos os indícios. Também isso aqui houve seleção artificial, né, dos cachorros. Eles foram selecionados assim pelas suas características específicas para ambientes diferentes. Então isso se faz até hoje, né? Um outro indício da seleção, da teoria da evolução por seleção natural, é a chamada homologia. Então a gente pega assim a estrutura óssea de diversos, por exemplo, mamíferos, e a gente vê que eles têm estruturas homólogas, né? Então a gente tem ossos que, embora sejam diferentes em formato e tamanho, a estrutura continua mais ou menos a mesma. Então aqui a gente pode comparar, por exemplo, as nadadeiras de uma tartaruga, de um golfinho, um braço humano, a perna de um cavalo, a asa de uma galinha e a asa de um morcego. Então, esses 6 exemplos, aí existe homologia entre eles. Então ali os ossos homólogos estão coloridos ali com a mesma cor. Então esse é um indício de um ancestral comum. Todos esses animais aí descendem de algum ancestral comum que foi se adaptando. Um outro indício de seleção natural
é a chamada distribuição geográfica dos animais. Porque os animais e as plantas de um determinado lugar, eles são meio que aparentados entre si. E diferentes dos animais e das plantas de outros lugares. Então isso ficou bem evidente para o Darwin quando ele visitou as Ilhas Galápagos, né, no Equador. Então tem um estudo famoso que ele fez ali nessas Ilhas Galápagos. E o que ele descobriu lá... Então essas são ilhas que estão bem afastadas do continente. Então não há mamíferos lá. Os únicos bichos que tem lá são bichos que podiam ter chegado lá voando ou nadando. Então tartarugas e pássaros, por exemplo. Alguns insetos também. Enfim, bichos que poderiam ter sobrevivido, assim, de alguma maneira, à viagem marítima, né? E em chegando lá, eles se adaptaram às diversas ilhas. Então, os passarinhos de cada uma das ilhas, eles têm o formato do bico, esse que o Darwin notou, adaptado ao tipo de alimento que estava disponível naquela respectiva ilha. Então, em alguns o bico é mais curto, em outros o bico é mais longo, em outros ele é mais adequado para comer frutas, outros mais para comer insetos, outros ele tem que quebrar nozes e assim por diante. Então tem essa adaptação que foi acontecendo. Mas todos eles têm um ancestral comum, só que eles foram se adaptando, então, né, por tipo de alimento daquela ilha específica. Mesma coisa com as tartarugas. Tem tartarugas lá que tem, enfim, nessas ilhas tem tartarugas, mas elas têm o formato do casco delas é diferente. Então, tu pode saber de qual ilha uma da tartaruga é só olhando para o formato do casco delas, né? Enfim, então isso é um outro exemplo, né, de evolução, de indício, né, da evolução por seleção natural. E por fim, um último indício que o Darwin menciona é o registro fóssil, então aquilo que a gente encontra, né, os fósseis. E enfim, então tem um registro assim muito rico, né, e que foi sendo descoberto no século XIX, 18, 19, e enfim, a gente tem essas camadas geológicas no solo e a gente pode observar que dependendo de qual camada geológica do solo um determinado fóssil foi extraído, isso corresponde a um certo estágio evolutivo daquela espécie, né? Então aqui a gente tem uma trajetória evolutiva aqui das vieiras, certo? Então esse é um caso bem estudado, bem conhecido. Houve uma discussão, inicialmente, a teoria evolutiva do Darwin supunha uma espécie de evolução gradual e constante, né? Como a gente tem aqui nesse diagrama aqui à esquerda. E no século XX se propôs um modelo um pouco diferente, que foi proposto pelo biólogo Stephen Jay Gould, um biólogo bem conhecido, famoso. E ele notou que nem sempre a evolução ocorre assim de maneira gradual, às vezes a gente tem períodos de estabilidade seguidos de mudanças e depois novas estabilidades. Então é o equilíbrio pontuado que ele chama. Enfim, então tem alguns casos de evolução que se adaptam mais a esse modelo proposto pelo Stephen Jay Gould, outros que se adaptam mais ao modelo original. Então a gente tem vários tipos assim de modelos possíveis, né, para a evolução de uma espécie particular. E aqui a gente tem um outro tipo de um diagrama, de novo, uma árvore da vida um pouco diferente. Essa aqui salienta os períodos em que houve grandes extinções. Então aqui são esses períodos aqui que tem buracos na árvore evolutiva. Então por isso vocês podem ver aqui, né, tem a extinção dos dinossauros aqui, né? Que outros bichos foram extintos. Então houve diversos períodos assim que houve grandes extinções em massa. Então essa árvore da vida que salienta isso.
Bom, isso no que diz respeito à teoria original do Darwin. A teoria contemporânea da evolução é uma teoria chamada teoria sintética, porque ela mistura a teoria da seleção natural do Darwin com a teoria genética. E o resultado disso é que a gente tem não apenas evolução por seleção natural, mas evolução também por mutação genética, por mudanças aleatórias na genética de uma população, por exemplo, nós vamos ver gargalos populacionais, ou por migrações. Então, a teoria contemporânea, a teoria darwinista, chamada teoria darwinista contemporânea, a teoria sintética, ela não prevê apenas evolução por seleção natural, mas também por esses outros fatores, tá? Então aqui um exemplo aqui é o exemplo do efeito chamado efeito gargalo. Então isso aqui é uma mudança aleatória na genética de uma população. Então digamos que a gente começa com uma população bem variada. Aqui a gente tem representado aqui por, enfim, bolinhas aqui amarelo e azul. E a gente tem a proporção mais ou menos igual de indivíduos amarelos e azuis. E aí acontece algum desastre ambiental, alguma coisa, enfim, uma seca ou alguma doença ou algum predador que invade e mata a maior parte dos indivíduos dessa população. Digamos que só sobrevivem alguns poucos. Então é meio aleatório se vai sobreviver de alguns poucos, vai sobreviver mais azuis ou amarelos, né? Digamos que cai um raio lá e matam todos, há uma enchente enorme e aquele lugar lá onde eles viviam ficou inabitável e morreram todos, a maior parte deles. O que acontece? Sobreviveu só uns poucos. Bom, desses poucos, pode ser que por acaso sobrevivam mais azuis do que amarelos. Então, a característica média da população dali em diante vai ser diferente do que foi antes, né? Porque agora a gente tem mais indivíduos azuis nessa população do que indivíduos amarelos. Então, há vários exemplos assim concretos disso. Um deles é esse animal aqui, a cheetah africana, né? Que é um felino cujos indivíduos hoje são todos descendentes de uns poucos indivíduos no passado recente deles. Então houve alguma coisa no passado recente dessa espécie que eliminou a maior parte dos indivíduos e provavelmente todos os que sobreviveram são descendentes de uma ou duas famílias apenas. Então eles são todos muito aparentados entre si, né? São todos como que irmãos, assim. Então há bem pouca variedade genética nessa população. E isso não foi selecionado por seleção natural, não aconteceu, foi uma evolução que aconteceu por um fator aleatório, né? Não aconteceu por seleção natural, você entende? Então tá, então essa é a teoria, são as características assim básicas da teoria da evolução. Tem alguns erros comuns que a gente precisa evitar. Primeiro, a teoria da evolução das espécies, ela não é uma teoria da origem da vida. Ela apenas explica como a vida evolui, não como a vida surge. Existem especulações sobre a origem da vida, mas elas não fazem parte da teoria da evolução propriamente dita. A segunda é que erro comum é as pessoas acharem que evolução significa progresso ou melhora. Não é isso que o Darwin quis dizer com evolução, que ele, na verdade, ele nem usa a palavra evolução, né, no livro dele, ele usa transmutação das espécies, porque ele queria evitar essa associação de evolução com progresso. Então, quando uma espécie se torna mais adaptada ao ambiente em que ela está, isso não é nem melhor nem pior, não é necessariamente um progresso, no sentido de, enfim, a gente não tem como avaliar esse tipo de coisa, né? Enfim, é simplesmente uma adaptação.
né? Então, tem indivíduos que, bactérias, por exemplo, que estão super bem adaptadas, melhor adaptadas que muitos mamíferos ao ambiente terrestre. Isso não significa que bactérias sejam melhores ou sejam mais evoluídas, né? No sentido assim, de um progresso positivo do que os mamíferos. Significa apenas que elas estão mais bem adaptadas que esses mamíferos ao ambiente terrestre. A terceira, o erro comum é dizer que as espécies evoluem por acaso. Não, não existe a adaptação nunca é por acaso, né? O que pode acontecer por acaso são as mutações genéticas ou aquelas mudanças aleatórias numa população, né? Pode acontecer de uma população ser dizimada por um raio, por uma enchente, por uma queimada. E, enfim, isso afeta de maneira aleatória a evolução de uma espécie. A mesma coisa pode acontecer mutações genéticas que afetam um indivíduo ou dois, mas elas geralmente não têm muito efeito, embora possam ter, na evolução a longo prazo. Mas as mutações que são selecionadas, elas não são selecionadas por acaso, né? Elas são selecionadas porque são adaptativas. Elas tornam aqueles indivíduos mais adaptados ao ambiente em que eles se encontram. Então isso não é por acaso. O quarto erro comum é achar que os indivíduos tentam se adaptar. Não é isso que acontece. Os indivíduos simplesmente vão vivendo as suas vidas. A evolução não acontece nos indivíduos. Os indivíduos não evoluem. Quem evolui são as espécies. E a evolução acontece de uma geração a outra, nunca nos indivíduos. Não é que os indivíduos vão tentar se adaptar ao ambiente e aí vão passar essa sua melhor adaptação às gerações passadas. Não é isso que acontece. O que acontece é que os indivíduos que estão fisicamente mais bem adaptados ao ambiente em que se encontram tendem a deixar mais descendentes. E com isso há uma evolução ao longo das gerações. Em quinto lugar, é um erro achar que a evolução dá aos organismos o que eles precisam para sobreviver. Não. A evolução apenas favorece a preponderância de características que são relativamente mais adaptativas do que as dos indivíduos assim concorrentes, ou espécies concorrentes. Só isso. Então, nem sempre, né, ela fornece aquilo que é precisa para sobreviver. E, em sexto lugar, é comum a gente se ouvir assim, isso aqui é só uma teoria, né? Sim, num certo sentido, é uma teoria. Mas ela é uma teoria baseada em indícios assim, muito sólidos. Então não é uma hipótese assim, especulativa. Não há nenhuma teoria concorrente à teoria da evolução para explicar a evolução das espécies atualmente. Então, falar que é apenas uma teoria, como se fosse algo meio hipotético ou conjectural, é equivocado, dados os indícios que nós temos hoje da verdade dessa teoria. E, por fim, algumas pessoas dizem, às vezes, que as lacunas no registro fóssil que a gente tem, assim, a gente, por exemplo, não tem o registro fóssil de toda a evolução humana, de toda a evolução das baleias, dos dinossauros. A gente tem indivíduos aqui e ali, e a gente... Então, os cientistas preenchem as lacunas, né, especulativamente. Mas isso não desconfirma a teoria, né? Haveria uma desconfirmação se a gente encontrasse registros que fogem da linha evolutiva prevista. E para as quais não se tivesse assim, uma explicação que fosse também evolutiva. Mas isso até hoje não aconteceu. Então, as lacunas que existem no registro fóssil, à medida que elas vão sendo preenchidas, elas vêm confirmando a teoria, não desconfirmando. Tá. Então, vou parar aqui esse vídeo e continuar no próximo.